Vamos para mais um cafezinho e vamos continuar falando de eventos, só que a gente vai falar de consistência virtual. Que raios é isso? Vamos lá? Bom, primeiro assim, quando eu falo de modelagem, de sistemas baseados em eventos, né, eu falei de arquitetura de sistemas baseados em eventos, a gente não consegue fazer sistema baseado em eventos sem que toda a empresa esteja ligada que, tipo, ó, o negócio não vai ser tão, assim, sincronizado, tá? E assim, por quê? Porque eventos, ele requer uma coisa, de processamento a posterior. E quando a gente fala de processamento a posterior, eu tô falando de quê? De consistência, né? Então, o que é consistência? Vamos tornar consistente esse debate, assim, consistência ele não é sobre materialidade, né? Materialidade se existe ou não. Aliás, assim, a gente usa esse termo baseado, muitas vezes, para tipo, não, esse meu argumento, ele é consistente, ele tem materialidade. Não, mas assim, consistência, quando a gente fala de software, ele fala de. É como se eu estivesse falando de atomicidade, né? Atomicidade que, assim, ou é tudo ou é nada, né? Tipo, ou eu consigo tudo ou eu consigo nada. Ou seja, tudo é executado de uma vez só. Então, assim, se tudo é executado de uma vez só, o meu software, ele é consistente, né? Então, assim, eu começo um processo, eu sei que eu vou terminar ele, né? Não vai ficar coisas por aí, né? E, tipo, e não vai ter estados intermediários, né? Só que, assim, quando a gente decide usar eventos, a gente tem que abdicar um pouco de consistência. E isso também é uma decisão arquitetural, isso também é uma decisão que vai impactar, muitas vezes, times. Porque, por exemplo, olha, eu tô vendo aqui que, assim, eu não consigo processar esses dados, né? Então, assim, muitas vezes, assim, os diretores querem, não, eu quero um dado exato aqui do que tá acontecendo no real. Fala, tipo, desculpa, se você quer o dado exato, a gente vai ter que mudar a forma que a gente processa tudo, porque a gente vai ter que ter muito mais máquinas aqui. Ou a gente pode falar assim, não, vamos ter uma aproximação aqui, vamos conseguir um dado que vai dar uma visualização do que é real, mas não vai ser exatamente aquilo, né? Então você começa o quê? A procrastinar, por exemplo, vendas, né? Isso é muito fácil de se ver. Tipo, isso é muito fácil de se ver. Vamos pensar aqui. Pensa no. Eu sempre uso esse evento, porque esse evento é o que eu acho. Esse exemplo é o que eu acho melhor, assim. No dia que você for lá fazer uma compra, então, assim, dia dos namorados, aí você vai fazer uma compra pro seu companheiro, pro sua companheira, vai numa loja online, né? E aí você pode comprar em diversas lojas online. E tem alguns tipos de loja online que são muito interessantes, que você vai lá, você vai, monta aquele carrinho, faz a compra, finaliza a compra e imediatamente você recebe um ok. Ok, joinha. E aí, tipo, beleza, fiz a compra, mas, cara, cadê a informação de pagamento? Passei a informação de pagamento, mas assim, não chegou notificação no meu celular do pagamento, né? E aí, 10 minutos depois, opa, agora chegou a notificação do pagamento. Ah, não, aí 20 minutos depois, assim, opa, recebi um e-mail aqui da logística com um ID de rastreamento. E aí você chega lá, aí você entra no ID de rastreamento e vai lá nos correios olhar, pô, não existe isso. Esse ID não existe, ele não existe. O ID de rastreamento que a empresa me passou não existe. Aí você fala assim, caramba, aí você começa a ligar para a empresa, aí você consulta de novo, opa, agora ele existe. Por quê? Porque os processos eles estão acontecendo em paralelo. Então, assim, quando a gente quer fazer coisas de forma distribuída, a gente vai atacar a consistência. E não é que aquilo é inconsistente. Inconsistente seria se eu fizesse uma compra e ela nunca fosse finalizada, ficasse ali ao Deus dará e assim. Isso é uma consistência eventual. O que é a consistência eventual? É quando assim, olha, no momento parece inconsistente, mas eventualmente aquela compra vai ser finalizada, eventualmente todas as compras vão ser finalizadas. Então ali por exemplo, se eu quero o report, se meu chefe ali pede o report, olha, eu quero saber quantas compras foram feitas hoje, agora. Tipo, pô, pera aí, né? Tipo, a gente pode, no final do dia, a gente der esse dado aí, ou tipo, não, agora, cara, a gente vai ter que colocar um monte de máquina aqui pra processar um monte de mensagem, deixa pra depois, né? Assim, eu posso dar o que tá sendo feito até agora, assim, com um delay ali de 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, né? Tipo, uma coisa assim, que é aceitável, porque assim, cara, você precisa. A grande pergunta é: você precisa dessa informação? Você precisa desse nível de consistência? Tudo bem. Só que você vai ter que pagar por esse nível de consistência em hardware. Tudo é assim, tudo tem é um trade-off, né? Tudo é um trade-off, né? Em arquitetura, tudo é trade-off. Então, assim, se você quer isso, você vai ter que pagar em hardware, né? Ah, não, mas software inconsistente é uma merda, porque software inconsistente vai que fica uma compra aberta ali, eu não tenho controle de transação, blá blá, assim, tem.
aqui tem, vamos com calma que dá para modelar essas coisas aqui, dá para modelar essas coisas assim. A diferença está que você não vai se garantir nas transações de banco de dados. Você vai ter que se garantir com um tipo de modelagem do sistema. Você vai ter que modelar um sistema que ele é consciente de que os processos são em paralelos. Então, assim, e por isso que eu tenho uma aula sobre modelagem de sistemas baseados em eventos, porque toda vez eu já fui um arquiteto de uma empresa que e fiz muita coisa errada, tá, como arquitetura, porque naquela época não se discutia isso, era difícil ter, não que não tivesse documentação acadêmica, existia documentação acadêmica, inclusive eu tenho um vídeo sobre sagas aqui, que é lá de 80 e bolinhas, assim, tem um outro artigo que eu adoro citar, que fala assim que todo sistema pode ser modelado como um sistema orientado a eventos, né? Todo sistema pode ser modelado, tem uma natureza dual, mas ele vai ter que ser modelado de forma diferente, né? Então, assim, se você quer garantir a consistência do seu dado e que ela seja eventual, você vai ter o quê? Vai ter que ter um acordo com as empresas. Olha, a gente vai dar esse dado, só que assim, o dado, por exemplo, se a gente quer uma métrica lá, blá, blá, de número de compras fechadas, finalizadas, olha, vai demorar um pouquinho, assim, tipo, ou a logística, olha, de vendas, por exemplo, a venda vai ser finalizada, né? Depois o pagamento vai ser a posterior, porque assim, a gente não pode. Isso pode acontecer porque, imagina assim, você quer ter um Black Friday ali, né? Você vai ter a Black Friday e fala assim, olha, eu vou fazer uma forma de pagamento, e eu não sei como funciona porque eu nunca trabalhei em e-commerce, tá? Mas assim, eu vou fazer um sistema de pagamento ali que ele vai pegar o quê? Ele pega todos os dados, valida esses dados, bota numa fila de processamento, e essa fila de processamento vai processar esses dados. Passou do processamento desses dados, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o status da minha compra, eu vou emitir ele, olha, minha compra estava o quê? Estava finalizada, agora ela está paga, né? Tipo, muda o status, ela está paga. O quê? Eu tenho que modelar o sistema, eu crio o quê? Uma máquina de estados, né? Então aqui, ó, o estado compra finalizada, o estado compra paga, depois compra despachada e depois compra entregue, tipo, eu consigo modelar esse sistema. Então, assim, para você ter uma consistência, você vai ter que gastar um esforço em modelagem, né? Isso é muito importante porque poucas pessoas falam sobre modelagem de sistemas. Assim, a gente vê aqui, por exemplo, eu não sou um cara que fica vendo vídeos de tecnologia, como eu falo tecnologia, eu acho até esse termo meio assim, de desenvolvimento de software a fundo, né? Não sou muito, mas assim, a gente vê poucas pessoas discutindo, modelar de sistema, como é que se modela uma saga, né? Eu tenho um vídeo de como se modela sagas, recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, né? Onde eu vou lá, eu li o artigo e trabalhei o artigo lá um artigo clássico, né? Tipo, deixa eu ver aqui, sagas, artigo, né? Que é assim, como é que você garante, por exemplo, que você modela uma saga e ela vai dar certo, né? Você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter as ações de confirmação e as ações de rollback, né? Eu nem sei se é o termo correto essa ação, né? Então deixa eu ver aqui. Putz, pior que eu fui olhar um negócio que não é tão bom, né? Mas você consegue fazer isso, né? Quando você vai fazer um design de uma saga, né? E aí a saga você tem o quê? Você tem acho que a transação de confirmação, a transação de rollback. Então você modela o sistema, modela o ponto que, tipo, olha, a partir desse ponto aqui, minha operação já finalizou. Por exemplo, se você tem ali um sistema de e-commerce, se for assim, efetuou o pagamento do usuário, acabou. Eu tenho que garantir que eu vou conseguir processar tudo, né? E aí fala assim, e se não tiver no estoque? Se não tiver no estoque, mas assim, você tem que adicionar um passo anterior, que é o quê? Reserva de estoque. Vou lá e reservo, né? E aí reservei no estoque ali, que eu vou garantir que depois da reserva eu vou lá e vou conseguir processar. Então você consegue garantir consistência mesmo sendo sistemas distribuídos, né? A gente está falando aqui de sistemas distribuídos, né? Óbvio que isso aqui não é o tópico de sistemas distribuídos, porque sistemas distribuídos eu vou entrar ali, tipo, transação, vou falar de processamento de mensagens, ou de recuperação de estado, mas isso aqui é modelagem de sistemas distribuídos, que eu estou dizendo, né? Tipo, dizendo que assim, a gente consegue garantir, por exemplo, que o meu processo seja cumprido, mesmo sendo distribuído, através de sagas, né? Então, assim, e a saga pode ser controlada pelo banco de dados até. Eu posso fazer tudo isso da maneira mais tradicional possível. Eu não preciso nem de... Isso é interessante, né? Para você modelar um sistema baseado nos eventos, você não precisa de um broker, caso você não saiba. Sabia disso?
você pode pegar lá e fazer o seguinte, olha, beleza, eu vou processar esse evento aqui, então eu tenho um banco de dados central aqui, eu tenho um sistema controlador que ele vai fazer o quê, né? Ele vai ler o banco de dados, vai ver o estado, vai ver se aquela operação está sendo executada por alguma das threads aqui, né? E vai coordenar, né? Então isso é um sistema, uma saga coordenada, né? Ou eu falo assim, não vai ter nada coordenado aqui, vai ser tudo assíncrono, e assim, eu vou enviar mensagem para um negócio que aí, lembra do meu cafezinho da manhã, né? Eu tenho que garantir a persistência desse dado. Nesse caso, eu tenho que garantir que, tipo, ó, eu enviei o dado, ele é persistente. Eu tenho que garantir que o meu consumo vai ser at least once, né? Então, ou ele é at least once, ou é ao menos uma vez, ou ele é exatamente uma vez, né? Ou é at least once, ou é exactly once. Eu não posso fazer at most once. Não posso fazer at most once. E aí eu vou pegar aquela mensagem, vou processar ela, e aí quando eu processo ela, eu gero uma outra mensagem, que aí um outro sistema vai ouvir, e qual que é a vantagem do orquestrado? Isso é o orquestrado, né? Qual que é a vantagem do orquestrado? A vantagem do orquestrado é que no orquestrado eu posso adicionar mais sistemas em tempo de execução, então não preciso alterar um sistema antigo, eu posso pegar dados aqui dali, tipo, eu sei quantas mensagens, eu posso processar aqueles dados posteriores, assim, que os eventos vão estar ali armazenados por um período, então assim, eu consigo ver esses dados, né? Inclusive eu tenho um cafezinho que eu falo especificamente de saga, né? Aqui eu quero falar mais sobre, assim, o que é consistência eventual e o que é consistência, eu não sei qual que é o nome que a gente usa para consistência eventual, não tô me lembrando agora, né? Mas a consistência, né? Atômica, a atomicidade, né? Que assim, todo o meu processo é feito numa transação só, ou tudo ou nada, ou tipo, meu processo ele vai ser um processo que vai ser distribuído no tempo, né? Então assim, toda vez que a gente fala, e aí eu repito aqui, a gente tá falando de arquitetura, né? Toda vez que a gente vai falar de arquitetura, a gente tá falando de trade-off. Então, assim, para eu conseguir, por exemplo, se eu quero fazer um negócio que ele seja baseado em eventos, né? Eu vou querer fazer o quê? Eu vou ter que fazer processamento assíncrono. Para fazer processamento assíncrono, eu preciso de processamento eventual, porque as coisas não vão acontecer tudo ao mesmo tempo. E se eu quiser que aconteça tudo ao mesmo tempo, eu vou ter que pagar um preço para isso. Porque tudo tem preço em arquitetura. Assim, é até uma discussão que eu posso falar assim de IA, por exemplo. Ah, não, só tem uma IA magnífica aqui, não sei o que, blá blá blá. Beleza, enfim, qual o custo dela? Qual o custo de máquina ali? Ah, tem que ter uma máquina gigantesca, beleza. Então, mais barato é contratar um cara aqui para fazer esse serviço. Entendeu? Tudo tem preço, né? E eu tô falando assim de forma tosca, mas pra ser tosco mesmo, tá? Não é pra. Assim, eu gosto de valorizar o trabalho das pessoas. Então, assim, quando eu falo de mais barato contratar alguém, é porque ele é tão tosco, tipo, que nem se paga o custo, né? Mas assim, voltando o que a gente pode falar mais de consistência, ou não sei se esse cafezinho tá aqui bem consistente, né? A gente pode ter ali que os sistemas, eles têm transação, eles são transacionais, então assim, eu tô consumindo aqui uma mensagem, então assim, se eu quero que ele seja consistente, eu tenho que garantir que ao menos todos eles tenham suporte a algum tipo de transação, né? E eu tenho que implementar bem isso. Então, por exemplo, se eu tô usando ali um Kafka, o Kafka tem suporte de transação e meu banco tem suporte de transação. Então eu vou ter que o quê? Você vai ter que estudar ali, tipo, como é que o Kafka faz o commit, né? O commit da leitura, né? O Kafka ele tem a transação na escrita e o commit na leitura, né? Como é que o Kafka faz o commit na leitura? E aí eu entendi como é que o Kafka faz o commit na leitura. Então eu consigo implementar um processo aqui que lê um tópico de forma exactly once e integra isso com um banco de dados de forma transacional. Consigo, dá para fazer, garanto para você, dá para fazer. Então, poxa, então já tem um ponto aí de como eu consigo implementar esse meu sistema que ele seja consistente, né? Porque o que eu quero garantir é o quê? A consistência do meu dado, né? E assim, consistência, eu posso também falar de outras coisas, né? Por exemplo, isso foi interessante, semana. E aí já vou mudar, já vou sair de eventos. Aqui eu vou para um outro ponto, por exemplo, que eu tava falando com um cara que é gerente num banco aí, e aí ele falou assim que, pô, eu cheguei no banco lá e tava com os problemas de consistência, e aí que é esse tipo de consistência e por que é esse tipo de consistência diferente do que eu tô falando aqui, né? É uma consistência do dado, né? Tipo, é como se eu tivesse assim, eu tenho ali um usuário, né? Esse usuário tá como inativo, mas a conta dele não está inativa, né? Falou, peraí, como é que o usuário está inativo e a conta dele não está inativa? Esse dado ele precisa ser consistente, ele precisa ser o quê? Isso poderia ser uma consistência eventual? Poderia, mas se você usa o banco de dados, você tem que modelar bem esse negócio para o quê? Eu não posso ter um usuário inativo se ele tem uma conta ativa. Então, assim, isso poderia ser mapeado ali
mapeamento do banco de dados. Aliás, é para isso que serve o banco de dados relacionais, tá? Para você inserir regras de negócio. Ah, não, é caro, isso aqui dá mais processamento. Talvez você esteja mapeando errado ali, talvez você tenha que pensar um pouquinho melhor, mas não abdica dessa forma, porque muitas pessoas podem confiar nesse processamento e aí dá merda, né? Dá merda, assim. Nunca deixe pro código aquilo nunca deixe para garantir no código aquilo que pode ser garantido em outro lugar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas isso o banco de dados garante, então eu não vou garantir no código aqui, né? Então é isso, pessoal. Meu cafezinho era esse, eu falei sobre consistência, assim, diversas formas. Assim, espero ter te ajudado de alguma forma. Se te ajudei de alguma forma, comenta aqui, compartilha. Sei lá. Se você acha que eu falei alguma coisa imprópria aqui ou errada, comenta também, compartilha, porque assim. Não estou aqui fazendo uma videoaula onde eu leio artigos e leio conteúdo, né? Eu estou tirando da minha cabeça aqui num vídeo sem roteiro, né? Então, assim, se eu falei alguma coisa que tá inconsistente, ajuda aí e me traz consistência. Valeu, pessoal. Bom cafezinho para vocês e eu espero realmente ter ajudado com vocês. E dê dica de cafezinhos. Muito obrigado.